Meus irmãos, meu nome é Hélio, falando de Jesus Cristo. Nesse vídeo, irmãos, eu quero falar de Jesus, né? Que os discípulos não entenderam o plano de Jesus, né? Não entendeu. E está no versículo 51 do capítulo 26 de Mateus, a leitura de hoje. E diz assim: eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a uma orelha. Meus queridos irmãos, eu estava meditando no Cabo Daciolo, na palavra do Cabo Daciolo, e lembrando de Pedro. Pedro não entendeu o plano da salvação, entendeu? Os discípulos não entenderam, ninguém entendia. Os 12 discípulos pensavam que Jesus, e todo judeu, pensava que Jesus ia ser rei para reinar no trono em Israel. Pedro e os 12 apóstolos já contavam que eles certamente seriam um dos 12 ministros de Jesus para governar sobre Israel. E na hora foi tanto que ele, no versículo 20, no versículo 51, olha o que Pedro fez. E eis que uns dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Você vê que Pedro, ninguém entendeu o plano de salvação. Jesus era o rei dos reis e senhor dos senhores, mas ele não ia reinar aqui na terra. Ele disse: o meu reinado não é deste mundo. Mas eles não conseguiram entender até que Jesus, depois da ressurreição de Cristo. E Pedro, na hora que chegaram para prender Jesus, você vê que Pedro não entendeu, ele estava na força bruta. Ele arrancou da espada para cortar a cabeça do soldado, mas por coisa cortou uma orelha do soldado, e Jesus colou ela de novo. E disse com Pedro: guarda a sua espada, porque quem com espada mata, com espada morre. Mas o assunto de hoje não é com respeito a isso aqui. Eu baseei para falar um pouco do Cabo Daciolo. Às vezes eu fico até rindo de ver a história dele, de ver um pouco do que ele pensava. Quando ele estava no partido, ele dizia que ia ser presidente da República. Ele, como um profeta de Deus, como um homem de Deus, ele profetiza muito, mas profetiza da carne também. Muitas profecias até se cumprem, mas muitas não se cumprem. E ele já contava certo, né? Lá no monte, ele gravando, profetizava que ele era o presidente do Brasil, que ia mudar essa nação. E eu fico pensando, irmão, que ele não entendeu ainda até hoje o plano de Deus. Um homem de Deus, mas não entendeu o plano de Deus. Assim como os discípulos pensavam que Jesus ia reinar aqui nesse mundo, eles pensam que Jesus quer mudar alguma coisa aqui no Brasil. Não, Deus não tem plano de mudar nada aqui no Brasil, não, meu irmão. Isso aqui vai de mal a pior. Pois a palavra de Deus diz que nos fins dos tempos o justo viverá pela fé. Vai vir o biochip aí, eu não vou aceitar essa marca do capeta. Não vou receber minha aposentadoria, eu vou ter que viver pela fé, meu irmão. Eu vou ter que viver pela fé. Deus falou com o apóstolo, com Elias: vai lá para o Ribeiro de Querite, que eu já enviei o corvo para tratar de você. Preparou um hotel 5 estrelas para Elias lá no Ribeiro de Querite. O corvo levava pão e água pela manhã, levava pão e água pela noite. Elias ficou numa moleza lá, numa maravilha, enquanto os outros pensavam que ele tinha morrido, que caçava Elias para matar, ele está lá, no hotel 5 estrelas. É o mesmo que Deus vai fazer comigo, vai fazer com você, vai fazer com aquele, todos que crê. Mas você já tem que começar a viver a presença de Deus aqui. Você tem que exercitar a sua fé, nós temos que exercitar a nossa fé. Porque Jesus Cristo disse: sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que adquirir a sua experiência com Deus aqui. Se você não adquirir uma experiência com Deus aqui, você não vai chegar em lugar nenhum.
E para você adquirir a experiência com Deus, você tem que entrar pela palavra, porque Jesus Cristo disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são ela que de mim testifica. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Como você vai aprender de Jesus se você não pega pela palavra? Se ela que testifica de Jesus. Como que você vai aprender do pastor? É membro da igreja? Não, você tem que ouvir o pastor, ouvir todo mundo, mas e conferir na palavra de Deus, porque o pastor também é homem. Ele erra como eu, todos os homens erraram e continuam errando. E Daciolo começou a profetizar dizendo que ele era o presidente, o futuro presidente do Brasil, que ia consertar essa nação, e acabou que profetizou algumas coisas, acertou, alguma coisa deu errado, porque não é o plano de Deus consertar esse Brasil. Jesus Cristo disse: eu sou a porta do curral das ovelhas, quem entrar por mim entrará e achará pastagem. Jesus Cristo disse: ele é a porta do curral. Um curral só tem uma porta para sair. Quem receber Jesus como Senhor da sua vida, vai entrar e vai viver vida eterna. Mas quem não quiser, vai sofrer o juízo final. Porque ele disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos, como cristão, exercitar a nossa fé. Todos nós recebemos fé. Só que fica como está uma igreja hoje com uma fé raquítica, que sente uma dor, já corre para o médico, porque senão vai morrer. No tempo que eu fui criado não tinha médico. Eu estou com fazer 80 anos, sou o único velho na face da terra que não tomo remédio. Eu vivo pela palavra de Deus, por aquilo que está escrito na palavra de Deus. E Cabo Daciolo queria mudar o Brasil, diz que ele era o presidente que ia mudar esse Brasil. Deus não quer mudar nada aqui, ele quer salvar alguns daqui. A palavra está aí. Eu te repreendo em nome de Jesus. A palavra de Deus está aqui para aquele que quer. Para aquele que quer ouvir a palavra. Mas a palavra de Deus só vai receber aquele biochip, aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Porque os servos de Deus, aqueles que são de Deus, não receberão essa marca da besta. Meu irmão, fica com essa mensagem, medita nela. Olha para Daciolo, hein? Ele pensava que Deus queria mudar esse mundo. Não, Deus não quer mudar nada aqui. Aqui vai só piorar cada vez mais.